Já sabemos então como fazer para, a partir da probabilidade conjunta, calcular a probabilidade marginal de cada variável. Vamos ver mais um exemplo. Agora com variáveis contínuas. Então, novamente eu tenho um vetor aleatório com duas variáveis e a densidade conjunta vai ser a função x mais y para x entre 0 e 1 e y entre 0 e 1. Quando você olha o gráfico da densidade, ele é um plano inclinado definido aqui no quadrado dado por essa região aqui. Então, como a gente calcularia aqui, por exemplo, a probabilidade marginal da variável x. Então, para cada valor de x, a gente teria que integrar aqui em y para y entre 0 e 1. Então, a probabilidade marginal de x, vou integrar aqui a densidade em y para y entre 0 e 1. Então, se eu separar aqui, eu separo a parte de x da função e a parte de y. A parte de x aqui, ela é constante em relação a y, né? Então vai ficar x vezes aqui integral de dy de 0 a 1, que dá 1. E a segunda parte aqui é integral de y dy de 0 a 1, que dá meio. Então, a densidade marginal da variável x fica a função x mais meio. E a mesma coisa aqui para a variável y. A gente vai ter a função y mais meio. Então a expressão aqui, nesse caso, para essa densidade, vai ser a mesma para x e y. Então, uma vez aqui que eu tenho a expressão da densidade marginal, eu posso calcular a média de cada variável. Então vai ser a integral aqui da função x vezes a função densidade em x, que dá 7,5, e mesma coisa para y, porque é a mesma expressão aqui para a densidade. Posso calcular também a variância, que seria aqui a integral do produto da função do desvio quadrado, ou seja, função x menos a média ao quadrado, vezes a probabilidade de x, que daria 11 sobre 144, que também seria o mesmo valor para a variável y. Então a gente pode generalizar um pouco esse conceito e, a partir de uma função de probabilidade conjunta, calcular uma probabilidade marginal não apenas para uma variável, mas para um outro conjunto menor de variáveis, mas ainda assim com diversas variáveis. Então, imagina aqui que eu tenho 5 variáveis com uma probabilidade conjunta f. Eu posso, a partir dessa, pelo mesmo princípio, a partir dessa probabilidade conjunta f, calcular a probabilidade conjunta só para as 3 primeiras variáveis. O que eu vou fazer? Eu vou somar em todos os valores possíveis para as 2 últimas variáveis. Então, o valor da probabilidade aqui para as 3 primeiras variáveis num ponto x, y, z, eu vou fixar aqui os valores x, y, z e vou somar as 2 variáveis restantes para todos os valores possíveis. E a mesma coisa também para vetores aleatórios contínuos. Então imagina aqui uma densidade conjunta para 3 variáveis, dada aqui por 8xyz, para xyz entre 0 e 1.
Então, se eu quisesse calcular a densidade conjunta de x e y, eu vou integrar aqui na variável z apenas. Então, ficaria aqui integral de 0 a 1, f de x, y, z dz. Substituo aqui o valor da densidade e integro em z. Então, essa parte aqui, o 8x xy, ela é constante em relação em z. Então, a densidade com relação às variáveis x e y vai ser 4xy. Então, recorde com relação à função de probabilidade e eventos que a gente sabe, em princípio, a gente sabe calcular probabilidades condicionais relacionadas a eventos. E a gente pode fazer a mesma coisa aqui para variáveis aleatórias. Então, voltando lá no primeiro exemplo, com variáveis discretas que a gente viu. A gente poderia, por exemplo, perguntar a probabilidade da variável x está entre 5 e 7, sabendo-se que a variável y assumiu o valor 12. Então, vamos voltar lá. Então, dado que a variável y assumiu o valor 12, qual a probabilidade de x está entre 5 e 7? Então, se eu tenho o evento y igual a 12, se eu tenho certeza que ele aconteceu, eu vou considerar apenas as probabilidades na linha correspondente aqui. Então, nesse caso, a probabilidade de x está entre 5 e 7 vai ser a soma dessas duas probabilidades, 0 mais 0,04. Então, em termos de eventos, a gente definiria essa probabilidade condicional da seguinte maneira. Probabilidade de x estar entre 5 e 7, dado que y é igual a 12, vai ser igual a probabilidade da interseção dos dois eventos, aqui probabilidade da interseção, dividido pela probabilidade do segundo. Então essa primeira probabilidade, como a gente viu, vai ser 0 mais 0,04, que é esse valor aqui, e a probabilidade de y igual a 2 eu posso olhar pela função marginal. A probabilidade de y igual a 12 é 0,36, que é o valor da probabilidade marginal. Então aqui ficaria 0,04 dividido por 0,36, daria 0,11. Então observa o seguinte, aqui para esse tipo de evento, a função de probabilidade marginal me oferece diretamente os valores dela. Então, eu só ficaria dependendo aqui dos extremos desse intervalo. Então, o cálculo da probabilidade condicional nesse caso só dependeu dos extremos. A gente também poderia considerar essa própria função aqui de probabilidade condicional, esse próprio valor, como uma função dependendo desses dois extremos. Então, no caso da probabilidade ser expressa por uma função f, então dessa maneira faria sentido a gente definir a função f de x dado s, dado aqui pela probabilidade de xs, que seria da interseção de x igual a x e y igual a s, dividido aqui pela condicional, dividido pela probabilidade marginal da função y no ponto S.
que corresponde à probabilidade de y igual a S. Então vamos ver como funcionaria em um exemplo. Então no exemplo anterior que a gente viu da densidade f de xy igual a x mais y, nesse domínio desse quadrado de lado 1. Então vamos calcular aqui a função de x dado S. Então vai ser o quociente aqui da densidade dividida pela probabilidade marginal de y, substituindo aqui o valor de y por S. Então a probabilidade conjunta vai ficar x mais S, que é só substituir aqui a função da densidade. E a probabilidade marginal, que a gente já calculou, que aqui é a função y mais meio, do ponto S, vai ficar S mais meio. Então, se eu quisesse calcular agora probabilidades da variável x estar num determinado intervalo, dado que a variável y vale S, eu integraria aqui essa função na variável x no domínio correspondente. Então, imagine se a gente quisesse calcular a probabilidade de x estar entre 0,25 e meio, dado que y igual a 0,75, ou seja, este evento aqui. A gente integraria aqui a função a densidade condicional, que a gente calculou essa expressão aqui, substituindo aqui o S igual a 0,75 e integrando aqui o Y, o X no domínio, no intervalo exigido aqui. Então vou substituir aqui o S e vou integrar em X de 0,25 a meio. E vai me dar o valor 0,225. Então, da mesma maneira aqui, a gente também poderia calcular essa função de probabilidade condicional com respeito a mais de uma variável. Então, imagina que a gente tenha 5 variáveis aleatórias com probabilidade conjunta f. Então, a probabilidade conjunta condicional das 3 primeiras variáveis, dadas as 2 últimas, seria a função aqui, seria a função quociente da probabilidade conjunta inicial, substituindo aqui as variáveis st para as duas últimas variáveis, x4 e x5, dividido aqui pela função de probabilidade marginal para as variáveis x4 e x5, calculadas no ponto S e t.